Irmãos e irmãs, começa o Evangelho, o Senhor está dizendo, ficai atentos. Então vamos ficar atentos aos sinais que Deus está nos dando. Então hoje nós temos essa graça da relíquia de São Francisco de Assis. Vamos ficar atentos. O que o Senhor Jesus quer nos ensinar com isso? Precisamos pensar, porque quando nós começamos a caminhar com Deus, precisamos entender que nada é por acaso. Nada. Não existe isso. Existe a providência de Deus. Ou quando nós estamos em comunhão com Ele, nós começamos a perceber esta providência. Quando nós estamos afastados dele, não percebemos. E achamos que tudo é coincidência, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas quando nós fazemos uma experiência de Deus, ou estamos em comunhão com Ele, nós percebemos e olhamos até para a nossa história, para a nossa vida, e vemos que tem uma mão que conduz todas as coisas. Então, se a relíquia de São Francisco está aqui hoje, com certeza Deus quer nos ensinar alguma coisa com a vida de São Francisco. Primeiro, eu sinto no coração um grande apelo à santidade. São Francisco viveu profundamente esse apelo, foi um apelo radical na sua vida de santidade. Ele tinha uma vida confortável, nós sabemos, mas Deus tocou, ele fez uma experiência profunda e ele seguiu a Jesus com todo o seu coração, um coração totalmente desprendido de si. E tinha um chamado específico, e Deus colocava no coração dele, Francisco, reconstrói a minha igreja. E ele não tinha, claro, nem noção da extensão disso, tanto que ele vai lá construir, a Porciúncula. Mas um homem que ficou atento a Deus e que seguiu Jesus de perto, com toda a generosidade. E aqui tem outro aspecto importante da vida de São Francisco. Seu despojamento, a sua generosidade na resposta de Deus. Ele foi e deixou-se conduzir por Deus até onde Deus queria. Então, são chamados que Deus está nos fazendo agora, a cada um de nós, com essa presença de São Francisco. Lembrar agora, a cada um de nós, Jesus está dizendo, sede santos. Sede generosos na resposta, porque Deus é generoso conosco. E levar a sério esse pedido de Deus. E outro grande sinal de São Francisco, a sua humildade. E aqui é fundamental isso, no caminho da santidade. Só é possível encarnar aquilo que Deus nos pede se nós temos um coração humilde. Veja a grande obra que Deus fez na vida de São Francisco. Veja os desafios que ele teve que passar na sua vida. Então, seu coração humilde foi trabalhado e ele se deixou trabalhar. No mais profundo da sua radicalidade, para que a sua pobreza, a sua humildade fosse um sinal para toda a igreja. Então, reconstrói a igreja a partir de um coração generoso, um coração que busca a santidade e um coração humilde, onde Deus pode morar livremente. E outro grande ensinamento e toca no Evangelho, que é a nossa perseverança no caminho de Deus, naquilo que Deus nos pede, nesse caminho de santidade. Ficai atentos, ou seja, Jesus fala, feliz é o empregado que
o Senhor encontrar trabalhando quando Ele chegar. Aquele que está atento ao seu chamado e permanece atento até o fim. A perseverança no caminho da santidade. E aqui, meus irmãos e irmãs, pedimos de fato um reavivamento. Um reavivamento. Porque muitas vezes nós, com o tempo, nós vamos formalizando demais as coisas, às vezes nosso coração vai esfriando, nós vamos gostando daquela situação, que vamos criando uma zona de conforto. Se a gente olhar na vida de São Francisco, né, ele rompeu com as zonas de conforto da vida dele. Se lembra aquele famoso abraço, o beijo do leproso, né, que todos nós conhecemos da vida dele. Ele tinha repulsa dos leprosos. Mas ele sabia que ele não podia ser assim, um coração que ama a Cristo não podia fazer assim. E só que é muito forte naquilo, aquilo era muito forte nele, então o que ele vê? Um leproso, ele vai correndo, dá um abraço e um beijo e sai correndo, naquele momento. Então ele vai ao encontro daquilo que era difícil para ele, ele vai perseverando no caminho da santidade, ele não ficou apenas naquilo que ele achava, mas ele foi ao encontro daquilo que era, para ele era difícil, mas fazia parte do seu chamado. E depois ele disse assim: o que era amargo para mim se tornou doce. Depois ele cuidava dos leprosos, beijava os leprosos, lavava, dava banho. Mas teve o primeiro momento que ele teve que se vencer. Se a gente quer ser santo, tem que se vencer. Não dá para a gente fazer só o que a gente gosta de fazer. Não é só o que é agradável. Não é só o que é bonito, não é só o que é fácil. Mas a gente precisa também ir ao encontro, de fato, da verdadeira conversão. Daquilo que também muitas vezes nos é difícil, mas é necessário no caminho da santidade. E nós sabemos muitas vezes onde aperta o nosso calo, né? Onde muitas vezes nós desviamos do caminho de Deus por causa daquele problema. São Francisco, ele foi indo direto nessas coisas e foi quebrando uma por uma na sua vida. E ficou um homem livre para servir a Deus. Era livre. Ele se sentia em comunhão com Deus, comunhão, né? E aquele belo canto das criaturas. E se fez muito pequeno. E ele se desprendeu de tudo, até da obra que Deus suscitou para ele. Ele também teve que se desprender e entregar aquilo tudo, para que Deus pudesse cuidar daquilo. E ele se desprendeu. Então, irmãos, essa vida de São Francisco nos chama, Deus está nos chamando hoje a esse caminho de santidade, a reavivar isso, essa perseverança no caminho de Deus, a sairmos da nossa zona de conforto, a enfrentarmos também aquilo que precisamos enfrentar no caminho de conversão, dar o primeiro passo naquela direção, sermos generosos na resposta e acreditarmos no plano de Deus. Mesmo que ele seja muito grande e nós sejamos muito pequenos e pecadores. Porque Deus pediu para São Francisco algo muito grande. Reconstrói a minha igreja. Mas ele foi. E de fato Deus fez uma grande reforma espiritual na igreja através dele. Porque ele se lançou
deu o seu sim e se lançou nesse caminho que Deus havia pedido a ele, e foi perseverante. Ele foi um desses empregados que estava vigilante na hora que o Senhor o chamou. Até ele estava preparado, muito preparado, sabendo o que ia acontecer na hora da sua morte. A irmã morte, ele chamava. Pediu para ser colocado no chão, até tirou, ficar sem roupa no chão, esperando a irmã morte. E pediu para ser enterrado num lugar assim que, até para ser esquecido, um lugar que era bem... Então, a gente percebe na vida de São Francisco a direção, das coisas, a direção do caminho da santidade. E isso nos ajuda a gente pensar, fazer esse exame de consciência e perceber como estamos direcionando a nossa vida. De fato, estamos direcionando para a santidade? Ou, de fato, estamos criando uma santidade na nossa cabeça? Então, pedimos a intercessão de São Francisco de Assis, de forma especial, também de Santa Mônica, hoje é dia dela, ela que foi extremamente perseverante, na sua intercessão pelo seu filho, e alcançou a graça. Então, que esses dois santos, Santa Mônica e São Francisco, nos ajudem, intercedam por nós, para que nós também demos esse passo, tomemos essa decisão de sermos santos. E, de fato, comecemos a perseverar naquele caminho que Deus nos propõe. Tomando, realmente, indo ao encontro daquilo que realmente precisamos ir. Que pode ser difícil, pode ser uma decisão difícil que a gente tem que tomar, que você e eu temos que tomar. Pode ser que seja. Mas vamos tomar. Vamos pedir a Deus a graça de tomar essa decisão. Aquilo que realmente estamos precisando fazer, quer dizer, e podemos estar adiando muitas vezes na nossa vida. Pedimos a Deus essa graça, que a gente tome essa decisão no caminho da santidade. Vamos fazer um breve momento de silêncio agora, onde cada um pode fazer a sua entrega a Deus, acolher a palavra de Deus no seu coração.